Nesta aula, vamos avançar um pouco no estudo sobre o húmero, o osso do nosso braço. Vamos lá? Primeiro, é importante lembrar que o braço faz parte da porção livre do nosso membro superior. A cintura escapular, contida pela escápula e clavícula, é a parte fixa, e a parte móvel é o nosso braço, contendo o húmero, o antebraço, contendo a ulna e o rádio, e os ossos da mão. E sem mais delongas, vamos ver agora os acidentes ósseos, as porções do osso do húmero. Vamos lá então. Vamos inicialmente dividir o estudo do húmero em duas partes, duas porções. Primeiro, esta aqui, superior, e esta mais abaixo. Vamos nos ater no momento à parte superior, que é a parte proximal do osso. É a parte que se articula com a escápula. E essa articulação é realizada pela cabeça do húmero. E aqui está. Esta área é a cabeça do húmero que se articula com a nossa escápula, formando uma articulação da nossa parte livre do membro superior com a parte fixa. Perfeito? Outro elemento importante é o tubérculo menor. Esta bolinha, esta parte do osso, se chama tubérculo menor. Um terceiro elemento, também bem evidente e importante nesta porção do osso do húmero, é o tubérculo maior. E aqui está ele. É possível observá-lo na parte mais lateral do nosso osso. Pois bem, acabo de falar para vocês a porção lateral do osso. Assim, consequentemente, esta é a porção medial, pois ela está se articulando com a escápula. Lembre-se, a parte medial é sempre mais próxima do nosso corpo e a parte lateral mais distante do nosso corpo. Desta forma, a cabeça do húmero que se articula com a nossa escápula e o tubérculo menor que está à frente do osso já estão nos comunicando qual húmero estamos observando, se é o esquerdo ou o direito. Nesse caso, estamos observando o húmero esquerdo. Isto porque o corpo está nesta posição, em relação ao osso, e não ao contrário. Recapitulando, cabeça do húmero, tubérculo menor e tubérculo maior. Além disso, nesta porção do húmero, podemos também encontrar dois colos, um colo anatômico e um colo cirúrgico. O que significa esse colo? O colo nada mais é que uma região adjacente a uma cabeça. Ele é como se fosse aqui o pescoço da cabeça do húmero. Então essa região pontilhada aqui é o colo anatômico. Do ponto de vista teórico, este é o colo adjacente à cabeça, também chamado de colo anatômico. Existe também um colo conhecido como cirúrgico, que na verdade é considerado mais uma questão prática médica, verificando que toda esta área pode ser considerada também uma cabeça. Foi dado a esta localização do osso o nome de colo cirúrgico. Mais uma vez retomando nosso conteúdo já observado, observamos 5 áreas: a cabeça do húmero, o tubérculo menor, o tubérculo maior, o colo anatômico e o colo cirúrgico. Esta é a porção proximal do osso do húmero. É a região mais próxima do nosso corpo, próxima da escápula. Verificamos também que esta é a visão anterior do osso e esse é o húmero esquerdo do nosso corpo. Perfeito? Nosso foco agora será a porção distal do osso do húmero. Esta é a porção anterior do osso, é a vista
anterior do nosso osso do húmero esquerdo. Pois bem, primeiros elementos extremamente importantes para se destacar no osso do húmero são essas porções mais visíveis, mais destacadas aqui à frente. São duas. A primeira é a tróclea. Parece um carretel. Esta porção do osso do húmero se articula diretamente com o osso da ulna, o nosso osso do antebraço, visto na aula de antebraço. A porção ao lado, que parece também uma bolinha, é o capítulo, e ele se articula diretamente com o rádio. Lembre-se, nós estamos falando do húmero esquerdo. Consequentemente, nós temos aqui dois ossos do antebraço, a ulna e o rádio. O rádio sempre está mais lateral ao corpo, mais afora do nosso corpo. Então, se o nosso corpo está aqui, esta porção do húmero se articula com a ulna, que é mais medial. E esta porção se articula com o rádio, que é mais lateral. Perfeito? Então nós temos aqui a tróclea se articulando com a ulna, que é medial, o capítulo se articulando com o rádio, que é lateral. Visto isso, também temos uma questão importante observando apenas esses dois elementos, que é o côndilo do húmero. O que é que significa isso? Nada mais é que a união desses dois elementos. Toda esta porção do osso, tróclea mais o capítulo, pode ser considerado o côndilo do húmero. Então, o côndilo do húmero é dividido entre tróclea e capítulo, que na verdade são as áreas de articulação direta com os nossos ossos do antebraço. Isso às vezes é questão de prova ou simplesmente uma questão de conhecimento importante dentro do estudo anatômico. Agora que já conhecemos a tróclea e o capítulo, vamos observar outros dois elementos, que são os epicôndilos. É o epicôndilo medial e o lateral. E assim como o nome diz, o epicôndilo medial ele está na porção medial do osso, porção mais próxima ao nosso corpo. E o epicôndilo lateral é uma porção mais lateral. Duas questões aqui que eu acho bem importantes. A primeira é observar que o epicôndilo medial ele é muito mais saliente, é muito mais visível. Isso pode nos ajudar a verificar, por exemplo, a posição inclusive do osso. Sabendo que esse epicôndilo bem mais proeminente ao medial, sabemos que ele está mais próximo ao nosso corpo e assim podemos verificar muito rapidamente também a posição desse osso em relação ao nosso corpo. E a segunda é que a sua nomenclatura está muito condizente com o côndilo. Eles estão logo ao lado do côndilo. Um epicôndilo lateral e um epicôndilo medial. Assim fazendo um pouco mais sentido a sua nomenclatura, caso assim necessitem, para não virar uma simples decoreba, ok? Então, retomando, tróclea, que é o nosso carretel, se articula com a ulna, capítulo, se articulando com o nosso rádio, que forma um côndilo, e nós temos aqui então um epicôndilo medial bem saliente, e nós temos aqui um epicôndilo lateral, um pouco menor. Dando seguimento ao estudo do osso do húmero, vamos agora nos ater a três áreas bastante relevantes, que são as fossas. São áreas afundadas do nosso osso, por assim dizer, de uma forma mais leiga. Estas fossas elas vão fazer muito sentido no estudo do antebraço. Mesmo assim, vou passar um pouco dessa informação para vocês nesta aula. Isso porque, como comentei com vocês, a tróclea se articula com a ulna. E a ulna ela tem uma comunicação com essa tróclea, que é um carretel,
como se fosse uma chave com duas pontas, onde o seu centro fica se articulando com a tróclea, fazendo um movimento, por exemplo, para frente e para trás do nosso braço. Uma dessas pontas é o processo coronoide, e esse processo fica alojado nesta área, dependendo do movimento que realizamos com a tróclea. Eu sei que este pensamento pode não ser tão claro neste momento, no entanto, é sempre importante entender por que esta fossa está aqui e por que ela se chama coronoide. Ela recebe o processo coronoide do osso da ulna. Mais ao lado aqui, mais lateral, temos uma fossa radial, que também a articulação, um movimento do nosso braço com o antebraço, neste caso com o rádio, recebe um espaço que pode receber o osso do rádio conforme a nossa movimentação. Muito importante, de fato, é a fossa coronoide. Ok? Como comuniquei para vocês, esta articulação é realizada em cima da tróclea e recebe duas pontas. A outra é o processo do olecrano. Pois então, olecrano. Na verdade, esta é uma porção da ulna. Assim como o processo coronoide, existe um processo do olecrano. Por isso, agora observando uma vista posterior, existe uma fossa do olecrano. Repetindo, na parte anterior do húmero existe uma fossa coronoide e na parte posterior uma fossa do olecrano. Ambas receberão processos, elementos do osso da ulna, que estão se articulando com um carretel, que é o tróclea. E aqui está ele. Esta é uma visão posterior do nosso osso. E aqui está bem visível, inclusive, a parte posterior do nosso carretel, da nossa tróclea. E aqui está. Então, esta área, que é a fossa do olecrano, receberá o processo do olecrano da ulna. Então, fossa coronoide e fossa do olecrano. Agora que já estamos observando também a vista posterior do nosso osso, vamos recapitular mais uma vez algumas coisas. A vista posterior, a parte proximal, aqui está a cabeça do húmero. E aqui está ela na parte posterior. Logo adjacente, nós temos aqui o colo anatômico, da mesma forma que encontramos na parte anterior. Lembrem-se, o tubérculo menor não é aparente na parte posterior. No entanto, o tubérculo maior, sim, ele é visível na parte posterior. Desta forma, lembrem-se disso, o tubérculo maior tem um posicionamento látero-posterior. Látero-posterior. Isso, muitas vezes, é importante para questionamentos de prova, por exemplo. Agora, a porção mais distal. Assim como foi possível observar a porção anterior, a tróclea e o capítulo, a porção posterior, idem. A tróclea e uma porçãozinha do capítulo. Ok? Dispomos também dos epicôndilos. Aqui estão o epicôndilo medial, bem evidente, e uma pontinha aqui que é o epicôndilo lateral. Mesma coisa na vista posterior. Mais medial o epicôndilo, aqui bastante saliente. E aqui o epicôndilo lateral. Na porção anterior, fossa coronoide. Na porção posterior, fossa do olecrano. Pessoal, para quem desejar, farei um pequeno exercício de fixação dos elementos já citados nessa aula do osso do húmero. Vou retomar os elementos
e colocar na imagem a sua posição, tanto na área anterior do osso quanto na posterior. Vamos lá então. Temos primeiro a cabeça do húmero, que na parte anterior está ali localizado em verde. Na porção posterior, aqui. Tubérculo menor. Porção anterior do húmero. E aqui está ela. Não existindo na outra visão, na outra vista. Tubérculo maior. E aqui está ele. Tubérculo maior, nossa posição anterior bem lateralizada, e na vista posterior, atrás. Então fica látero posterior. E o tubérculo menor apenas anterior. Além disso, vimos o colo anatômico, que lembre-se, está abaixo da cabeça do húmero, adjacente à cabeça do húmero, tanto na vista anterior quanto também na posterior. Colo cirúrgico. Aqui está. Considerando que toda essa parte proximal seja uma cabeça, pode-se considerar desta área um colo cirúrgico. E aqui está, anterior, posterior. Agora, se dirigindo à área mais distal do nosso osso, vamos relembrar a tróclea, que na sua porção anterior está aqui. Este carretel, na parte posterior, aqui. O próximo elemento é um capítulo. E aqui está ele. O capítulo do osso do húmero. A parte posterior também é visível. Aqui. A junção desses dois elementos forma o côndilo do húmero. Além disso, observamos um epicôndilo medial, que, lembre-se, é o mais destacado. E aqui está a porção à vista posterior. Aqui. Temos também outro epicôndilo, o lateral, bem menor que o outro. Aqui está ele. A vista posterior. Aqui. Verificamos também a fossa coronoide, que, lembre-se, está na parte anterior. Aqui está ela. Muito próxima à nossa tróclea. Lembre-se, articulação com a unha. Verificamos também fossa do Olecra. E ela está na vista posterior, muito próximo e adjacente à tróclea também, na sua articulação com a ulna. Pessoal, agradeço demais a atenção de todos. E aqui coloco algumas referências de conteúdo, como sempre, como atlas de texto, atlas de imagem e alguns bancos de imagem. Ok? Obrigado, pessoal. Até a próxima.